Oi, gente, tô de volta. Meu nome é Gabriela, pra quem não me conhece, e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre guiança. Hoje eu queria falar sobre um aspecto específico da guiança, né? Muitas pessoas relatam que tem uma dificuldade muito grande de ouvir a guiança, de ouvir a intuição, né? E a gente muitas vezes tem essa dificuldade porque a gente não escuta ela, né? Então a gente às vezes até ouve, mas a gente não escuta, a gente não faz, a gente não segue, né? A gente não considera que aquela vozinha que às vezes está lá no fundo está nos indicando um caminho, né? A gente duvida de nós mesmos e duvida da guiança. E eu queria destacar uma frase muito específica, né? Que é um ponto específico da guiança, que toda vez que a gente começa a se conectar com ela, de fato, a gente precisa praticar um pouco, né? Essa frase. E é a frase do Pai Nosso, né? Que durante muitos anos foi, inclusive, difícil para mim dizer. E eu sei que para muitas pessoas também é difícil de dizer essa frase no Pai Nosso. A gente diz, mas nem sempre de coração, que é a frase: seja feita a sua vontade. E a gente tem muita dificuldade de dizer essa frase, e por isso que muitas vezes de seguir a guiança, porque o ego quer entrar na frente, né? Ele quer dizer não, a sua vontade, a vontade de Deus, e nos nossos medos internos, muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de: mas qual será que é a vontade de Deus? Qual será que é a vontade da guiança, da intuição? Será que de fato vai levar a gente para o lugar, o melhor lugar? Não, né? O ego muitas vezes fala: não, eu tenho aqui o caminho, eu tenho o jeito, é melhor desse jeito, é melhor da minha forma, é melhor no meu tempo. E aí a gente silencia. Ou não, a sociedade está dizendo que a resposta é essa, né? Porque a sociedade, essa ideia, né, da cultura, do que os outros dizem, do que os outros falam, das respostas externas que não são respostas nossas, que não são respostas internas, também são reflexos do ego, né? Que se manifesta de outra forma. E nesse processo, então, a gente acaba se desconectando das respostas que a gente já tem internamente, porque a gente muitas vezes tem medo de seguir a guiança. E a gente tem uma pequena arrogância interna, muitas vezes, de achar que a gente sabe qual é a melhor resposta, que a gente sabe qual é o melhor caminho. E isso vem muito, inclusive, da nossa relação com Deus, né? Do que é Deus pra gente, pra cada um de nós, como que nós enxergamos e concebemos Deus. Porque se a gente concebe Deus como sendo amor puro, amor, né? Pensa no conceito mais elevado de amor que você tem, pensa nele, tenta se conectar com esse conceito. Se você imaginar que Deus é isso, como que ele poderia querer que a vontade dele fosse o sofrimento do seu filho? Como que essa seria a vontade de Deus? Então, se a gente se conecta com essa experiência, com essa ideia de Deus, né? Ou Deus sendo pura felicidade, puro amor, pura alegria, né? Se a gente se conecta com essas ideias de Deus, né? A gente não consegue não dizer seja feita a sua vontade com fé, né? Com entrega do nosso caminho, né? A gente muitas vezes não consegue não seguir a guiança, porque a gente sabe, né, que tem essa oração interna dentro da gente, que a gente acredita que seja feita a sua vontade, porque será a melhor vontade para todos, para mim e para os outros. Mas se a gente se conecta com uma outra ideia de Deus, e daí isso vem muito da nossa história enquanto humanidade, né, e para quem acredita em encarnação, de muitas reencarnações que a gente teve conectados com essa ideia de Deus, né, então desde os deuses pagãos, né, como os deuses gregos e vários outros deuses que tinham características de homens, então eram deuses às vezes vingativos, né, que tramavam contra os homens, né, e até o Deus, né, da Bíblia, o Deus do Antigo Testamento, né, que era um Deus da ira, da punição, da justiça, né. Se a gente se conecta com esse Deus punitivo, com esse Deus que prega às vezes essa ira, essa violência, né, num certo modo, né, é muito difícil a gente realmente acreditar que quando a gente ora, seja feita a sua vontade, a gente de fato está fazendo uma oração boa, a gente de fato está fazendo uma oração que vai ser positiva, vai ser a melhor pra gente. E daí a gente coloca o ego,
Aí a gente coloca essa partezinha interna nossa que é o ego, né? Que é alimentado pelos nossos medos, né? Então, mas qual que será que é a vontade de Deus para mim? Será que eu vou gostar da vontade de Deus para mim? Será que é mesmo a melhor vontade do que Ele quer, né? Será? Será que é o melhor para minha família, para mim? E daí, se a gente está conectado realmente com esse Deus da ira, e muitos de nós estamos, porque racionalmente a gente fala que Deus é amor, mas a gente às vezes não se conecta no coração, ou se conecta em alguns momentos, mas em outros momentos a gente está achando que está sendo punido, a gente está achando que está tendo esse olhar, né, de, ai, tá vendo, foi Deus que fez isso, né? Ou que o mundo está contra a gente, que Deus está contra a gente. Se a gente for muito honesto, muitas vezes a gente tem esses pensamentos, gente, muito privativos. Às vezes a gente nem fala isso, mas lá no fundo a gente ainda está conectado com essa história, porque nós passamos, enquanto humanidade, a maior parte da nossa história acreditando nesse Deus, né? E como é que, acreditando nesse Deus, eu vou de fato acreditar nessa guiança? Eu vou de fato me entregar para minha intuição, para minha guiança, né? Vou conseguir fazer essa oração com meu coração tranquilo, com meu coração em paz, né? Então é um processo de desconstrução, de desconstruir um pouco a imagem de Deus, né? E esse ego que tenta controlar, esse ego que é controlador e que acredita que tem a melhor resposta. Para a gente conseguir de fato ouvir a nossa intuição, a gente precisa aprender a se conectar com o nosso coração e consequentemente se conectar com Deus também. Com esse Deus verdadeiro, elevado. Porque assim, quando a gente está verdadeiramente conectado com essa ideia e conectado com o nosso coração, seguir a guiança é a coisa mais fácil que tem, gente. Porque a guiança, ela nos dá um lugar de muita paz. Porque a gente assume o lugar da confiança, a gente confia que seja feita a sua vontade, seja feita a melhor vontade possível. Então, não tem nada para consertar, não tem nada para o ego colocar na frente e dizer, não, isso aqui é melhor, ou essa forma é a melhor possível. Não tem, porque a gente está no lugar da verdadeira confiança e da verdadeira fé. E a gente sente, a gente não acredita só no racional, a gente sente no coração, né? Então, para você que está buscando aí ouvir um pouco mais a guiança, queria ter mais intuição, ser mais intuitivo, se pergunta como você se relaciona com essa ideia, né? Com essa ideia da entrega, né? Com essa ideia de confiar em Deus, de confiar em si mesmo, confiar no seu coração também, né? Porque nós somos filhos de Deus. E o nosso coração, as vontades do nosso coração estão alinhadas com a vontade de Deus também, né? Então, tentem se conectar um pouco e ouvir mais a intuição. Quando ela vier, faça, siga ela, né? E siga nesse lugar de confiança e paz, que você vai ver que é um dos melhores lugares que a gente pode estar, né? Um dos melhores lugares que a gente pode estar posicionado, porque nesse lugar a gente está sempre assistido e a gente está sempre em paz. Então é isso, gente. Esse foi um pouquinho da conversa que eu queria ter com vocês hoje. Se fez sentido pra vocês, deixem o comentário de vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem um like e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo.